Novos testes depois da fraude em laboratório da Baixada Fluminense e descarta outros casos de pacientes infectados, além dos 6 já confirmados. Principal bicheiro do Rio, Rogério Andrade, é preso, acusado de mandar matar rival há 4 anos. Ele vai para um presídio federal. Tragédia na Argentina, desabamento de hotel de 10 andares, mata uma pessoa e deixa pelo menos 10 desaparecidas. Dólar dispara e fecha na maior cotação em mais de 3 anos. Ministro do Supremo, Gilmar Mendes, anula todas as condenações de José Dirceu na Operação Lava Jato. E você vai ver também no Jornal da Band. Tem emprego na indústria e no comércio. Quase metade das empresas diz que vai contratar para o fim do ano. O governo faz pente fino em programas sociais e pode cortar benefícios de quem não atualiza o cadastro único. Contra fraudes, atestado médico só poderá ser emitido e validado em plataforma do Conselho Federal de Medicina. Parecia comédia pastelão, mas era uma cena numa Câmara Municipal em Santa Catarina. Um vereador tenta bater em outro. Há uma semana da eleição americana, Kamala e Trump arriscam as últimas fichas em busca do voto dos indecisos. Polêmica de $1 bilhão. Brasil e Estados Unidos disputam a maior esmeralda do mundo. Lá se vão 3 dias desde a emboscada. Parte dos envolvidos já foi identificada, mas até agora ninguém foi preso. A ação na rodovia Fernão Dias, perto de Mairiporã, deixou 17 feridos e 1 morto. Jorge, é a mancha, é nóis, é a mancha. José Victor Miranda, de 30 anos, trabalhava como motorista de aplicativo e foi enterrado na tarde de hoje em 7 Lagoas, no interior de Minas. Uma das estratégias da polícia para evitar tragédias como essa é descobrir os planos antes e frustrar os bandidos. Isso é feito por meio de informantes e de rastreamento de atividades nas redes sociais. No final de semana, isso não funcionou. É a mancha verde do Palmeiras! É a mancha do Palmeiras! Outra medida é escoltar ônibus de torcidas organizadas, principalmente as que já têm histórico de violência. No dia da emboscada, não havia essa escolta. Já temos uma proposta da gente fazer um controle do comboio de ônibus de torcidas organizadas. A gente tem que ser uma parceria público-privada. Os presidentes dos clubes podem sim nos ajudar muito, os membros das torcidas organizadas podem ajudar muito a evitar esse tipo de conflito. A identificação e prisão de envolvidos em brigas passadas também ajuda a prevenir novos conflitos, porque tira de circulação esses criminosos e demonstra para as torcidas organizadas que os episódios de violência serão punidos com rigor. Até o momento, 8 envolvidos na emboscada de domingo já foram identificados. A expectativa é que até amanhã a justiça determine as primeiras prisões. Se tem 200 pessoas num tumulto, se prender 10 ou 5 com todas as evidências de imagens, levar ao flagrante, levar à condenação, isso já pode servir de um exemplo bastante desestimulante para novas práticas de violência. Então, esse tipo de resposta também é necessário uma participação dos clubes em relação aos seus torcedores. É claro, tem que identificar, prender, punir, não soltar, impedir que entre em estádio, porque imagina se pega essa proposta que foi colocada na reportagem ali, de comboio para acompanhar cada torcida organizada, viajando pelo Brasil de ônibus para lá e para cá, tem jogo meio de semana, fim de semana, vai virar um inferno, tudo a gente bancando escolta de muitas vezes quadrilhas, né? O desabamento de um prédio de 10 andares causou uma morte e deixou pelo menos 10 pessoas desaparecidas na Argentina. A tragédia aconteceu em Villa Gesell, uma cidade a mais de 300 quilômetros da capital Buenos Aires, no litoral argentino. O edifício funcionava como um hotel e, segundo autoridades locais, uma obra era realizada de forma irregular, o que pode ter causado o desabamento. Mais de 300 bombeiros foram deslocados para o resgate. Uma mulher foi retirada dos escombros com ferimentos. Já outras 10 pessoas continuam desaparecidas. Um imóvel de 3 andares ao lado do hotel também ficou parcialmente destruído. Lá, os bombeiros encontraram um homem de 89 anos soterrado por parte dos escombros. Ele não resistiu aos ferimentos. 3 pessoas que trabalhavam com a obra irregular foram presas. 2 engenheiros responsáveis pelos trabalhos são investigados.
Veja essa imagem. Um homem foi flagrado pendurado num semáforo de uma avenida movimentada de Salvador enquanto tentava furtar fios. Moradores gravaram a cena de vandalismo. O homem acabou preso com um comparsa. A polícia recuperou fios e lâmpadas do semáforo. Rodolfo, boa noite para você também e a todos. 286 amostras foram testadas e nenhum novo caso de contaminação foi identificado pelo Hemorrio. Algumas dessas amostras chegaram a ser examinadas até 5 vezes para não dar margem a erro. É um alívio para os pacientes que foram transplantados esse ano aqui no Rio de Janeiro, depois da notícia dos 6 casos de contaminação. As amostras de sangue dos doadores foram testadas pelo laboratório PCS Saleme, que vinha atendendo às demandas da Central Estadual de Transplantes. 2 sócios e 3 funcionários do laboratório foram presos. E a principal linha de investigação é que a empresa diminuiu o controle de qualidade para economizar e aumentar os seus lucros. A Polícia Civil e o Ministério Público também investigam os contratos firmados entre o laboratório e o governo estadual, porque existe uma suspeita de direcionamento por influência política no processo de licitação. E hoje a ministra da Saúde, Nízia Trindade, cumpriu a agenda aqui no Rio de Janeiro e defendeu uma apuração rigorosa do caso. Voltamos ao estúdio. Ainda hoje, maior bicheiro do Rio e presidente de honra da mocidade, Rogério Andrade é preso, acusado de mandar matar o rival Fernando Inácio, numa emboscada há 4 anos. Os dois travaram uma batalha sangrenta pelo controle do jogo do bicho desde a morte de Castor de Andrade, que era sogro de Inácio e tio de Rogério. Foram denunciados e 2 já foram ouvidos pela polícia. O meu nome é Roberta Damasceno, eu tenho 46 anos, sou médica há 15 anos e especialista em menopausa há 5 anos. Eu sou o Dr. Fábio Rocha, especialista em emagrecimento natural há exatos 7 anos. O inquérito foi aberto depois de uma denúncia feita pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo. O Jornal da Band mostrou em julho que atores contratados por empresas se passavam por médicos em falsas entrevistas nas redes sociais. Por isso é com muito prazer que nós recebemos aqui hoje o Dr. Ricardo Bruno. O roteiro dos vídeos é parecido. Os falsos médicos ofereciam medicamentos com soluções milagrosas. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo denunciou os 3 atores à Polícia Civil e ao Ministério Público. 2 deles já prestaram depoimento e disseram que as empresas deveriam ter informado que aquilo era uma encenação e que eles só atuaram como profissionais. Os atores ouvidos estão sendo acusados de charlatanismo, curandeirismo, estelionato e exercício ilegal da medicina. Caso sejam condenados, podem pegar uma pena de mais de 6 anos de prisão. O terceiro denunciado, além dos responsáveis pelas empresas que contrataram os atores, devem ser ouvidos nos próximos dias. Os médicos são proibidos de fazerem propaganda de medicamentos. Muitas vezes a população está vendo que acha que é um médico e ao comprar esse tipo de produto acabam, vamos dizer assim, deixando num segundo plano ou renunciando ao tratamento. A clínica de reabilitação para dependentes de drogas funcionava sem alvará. Pacientes precisaram de atendimento do SAMU depois que a polícia entrou e mesmo acamados comemoraram a operação. Os pacientes também eram proibidos de deixar a clínica e eram fortemente medicados diariamente. Alguns casos até 8, 9 comprimidos de vários psicotrópicos. Por quê? Porque a ideia era deixá-los sedados o tempo inteiro. A vigilância sanitária interditou a clínica. O dono e 2 funcionários foram presos em flagrante. Um dos presos admitiu os crimes para a polícia. O dono tem outras clínicas de reabilitação pelo Rio Grande do Sul. Uma delas, no litoral norte, também foi interditada. A assistência social encaminhou os pacientes para atendimento médico e para as famílias. Contra fraudes em atestados médicos, o documento só poderá ser emitido e validado agora por meio de uma plataforma do Conselho Federal de Medicina. O novo sistema começa a funcionar oficialmente no dia 5 de novembro em todo o país. E a partir de março do ano que vem será obrigatório.
Todos poderão acessar a plataforma por site ou aplicativo de celular, mas só os médicos terão as credenciais para emitir os atestados, combatendo falsificações. Em agosto, o Jornal da Band exibiu com exclusividade uma reportagem que mostrou a farra dos atestados médicos falsos pela internet. Dezenas de sites prometiam o documento em minutos. Os responsáveis admitiam que o esquema era criminoso. O CRM é ativo, o médico do próprio hospital, eu sempre mando print comprovando, mas não é o médico que assina, sou tudo eu que faço, tá bom? É um documento falso. Quando você tem um atestado falsificado, até que se prove o contrário, a gente tem que descobrir se esse médico realmente participou ou não. E vai sobrar responsabilidade para o médico provar. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, cerca de 30% dos atestados apresentados nas empresas são falsificados. Agora, com o novo sistema, o médico vai receber notificações sobre os documentos registrados com o CRM dele e terá controle sobre todos os atestados emitidos. É possível você imprimir as folhas com QR Code, só que lembrando que esse QR Code ele é específico do médico que está imprimindo ali. Agora, vai poder ainda ter em papel, vai poder ainda ter em QR Code com papel? Vai. Só que desta forma, não como era antes, que era qualquer papel que você carimbava, escrevia atesto que foi, até num receituário simples eles faziam, né? Atestado, atesto que a pessoa ficou 5 dias afastada. Isso não vai acontecer mais. Era uma farra mesmo. Pente fino em programas sociais do governo. Milhares de pessoas podem perder benefícios se não atualizarem o cadastro único. Com medo de ficar sem a aposentadoria, a dona Eloir pediu para o filho levá-la para regularizar os dados no cadastro único. Eles cancelam, né? Então a gente tem que estar atento a isso, porque queira ou não queira, é quase um único ganho, né? O Cadastro Único, também chamado de CAD Único, é um registro que identifica as famílias de baixa renda. Quem está nele pode tentar participar de vários programas sociais, mas para isso é importante manter os dados atualizados. Para consultar os prazos e para fazer a atualização, basta entrar no aplicativo do CAD Único ou no site. Se os dados fornecidos continuam os mesmos, o processo está finalizado. Se as informações forem alteradas, é preciso ir até um posto de atendimento do Cadastro Único. O governo anunciou um pente fino no INSS. Um grupo de cerca de 800 mil pessoas que recebe o BPC, benefício de prestação continuada, pode perder a renda de até um salário mínimo caso não se cadastre ou regularize o CAD Único. O governo indica um prazo de 45 dias a 90 dias entre a análise das informações e a liberação dos benefícios. Pela regra, os beneficiários precisam atualizar os dados a cada 2 anos. Com 2 filhos, a desempregada Elisângela depende do Bolsa Família e teve o benefício suspenso por falta de atualização do CAD Único. Pagar uma conta, ajuda a pagar uma água, uma luz, um gás, né? Porque assim, o Bolsa Família faz uma diferença, mas a gente tem que correr atrás, né? O governo federal deve decretar uma operação de garantia da lei e da ordem para reforçar a segurança no Rio de Janeiro durante a cúpula do G20 em novembro agora. Autoridades discutiram hoje medidas para combater a violência na cidade. Aí, ó, adrenalina. Episódios seguidos colocaram a segurança pública do Rio em evidência mais uma vez. 3 trabalhadores acabaram mortos na semana passada durante uma ação da PM perto de uma das principais vias expressas da cidade. Hoje, representantes das forças de segurança do Estado e do governo federal se reuniram para discutir medidas para frear a escalada da violência. Não se trata mais de operações policiais, tá? Nós estamos pensando agora muito mais na estruturação de uma rede de inteligência que possa entender e analisar a economia do crime em determinados territórios. Outra frente de atuação será focada no reforço da segurança nas fronteiras, para impedir principalmente a entrada de armas. A reunião também tratou de um decreto de lei da ordem que deve ser editado pelo governo federal durante o G20. O encontro vai reunir líderes das principais economias do mundo no Rio em 3 semanas. É uma decisão do governo federal, porque o evento é um evento internacional. Então essa GLO vai ser certamente decretada, mas porque já estava sido
combinado antes, durante as reuniões. Quem está em busca de vaga tem boas chances de conseguir uma oportunidade até o fim do ano. Quase metade das empresas pretende contratar. Se tem movimento, tem trabalho. 18 anos, primeiro emprego e muitos sonhos. Hoje eu quero tirar uma carta, comprar um carro, uma casa. Eu tô pensando até em abrir um negócio já, mas né, tudo tem seu tempo, é claro. A Giovana foi chamada nesta rede de supermercados para atender ao aumento da demanda no final de ano. Uma pessoa que ela não tem experiência, está querendo iniciar no mercado de trabalho, tem essa vontade de crescer, essa vontade de se desenvolver, a gente dá total suporte. Uma pesquisa mostrou que quase metade das empresas pretende contratar nos próximos 2 meses, abrindo empregos temporários e também fixos, principalmente nas áreas de energia, tecnologia da informação, finanças, consumo e serviços e também logística. Afinal, vem aí a Black Friday. Este galpão funciona como um estoque para várias empresas. Aqui tem de tudo: peças de carros, perfumes, roupas, alimentos não perecíveis. Quando chega um pedido, logo eles tratam de embalar e enviar ao consumidor final. E a partir de agora, o número de encomendas deve aumentar 50%. A equipe também vai aumentar na mesma proporção. O Murilo foi um dos contratados para a vaga temporária e mandou tão bem que até já foi efetivado. Entrei no comecinho de outubro, aí fiz a experiência, né, e já deu certo, né, já consegui já ficar fixo, né. Para nós não tem feriado não, a gente vai trabalhar de segunda a segunda para todo mundo conseguir receber os seus pedidos aí com promoção até o final do ano. Para o Papai Noel chegar com os presentes de todo mundo. Com certeza, o Papai Noel já está na nossa cola já desde o início do segundo semestre, com certeza. Uma doença terminal, a morte que se aproxima e um dilema moral. A escolha sobre a própria vida. Foi combinando drama e leveza que o novo filme de Pedro Almodóvar abordou de uma forma sutil assuntos profundos, como a eutanásia e o suicídio assistido. Nos 2 casos, o paciente morre sem dor. A diferença é que na eutanásia, um médico é que aplica a dose mortal. No suicídio assistido, o paciente toma uma substância com a supervisão de uma equipe médica. Aqui na Europa, 8 países autorizam algum tipo de ajuda médica para morrer: Suíça, Holanda, Bélgica, Espanha, Alemanha, Áustria, Luxemburgo e Portugal. A morte assistida começou a ser debatida também aqui na França e no Reino Unido. Os países europeus que já permitem a prática seguem algumas regras. O paciente precisa provar que a condição médica causa muito sofrimento e também não pode ser influenciado por outras pessoas. Médicos e psicólogos avaliam se a pessoa tem certeza sobre a decisão. É uma pessoa que está em profundo sofrimento por uma condição de saúde que afeta a sua vida a tal ponto que ela não reconhece mais dignidade naquela forma de viver. Na Suíça, onde o suicídio assistido é permitido há mais de 80 anos, uma taxa de cerca de R$15 mil é cobrada. Valor que pode subir para R$40 mil com as despesas de internação e assistência médica. No Brasil, não existe uma proibição expressa, categórica, mas a morte assistida pode ser considerada um homicídio ou induzimento ao suicídio, que são crimes previstos na lei. Na América Latina, só a Colômbia permite a morte assistida. Já os Estados Unidos exigem a comprovação de que a doença é terminal e que o paciente tem, no máximo, 6 meses de vida. Daqui a pouco, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, anula todas as condenações de José Dirceu na Lava Jato determinadas por Sérgio Moro. Brasil trava batalha judicial com os Estados Unidos para recuperar esmeralda gigante de $1 bilhão extraída na Bahia. E a polêmica ainda está rendendo. Vini Júnior foi injustiçado na Bola de Ouro. A repercussão do prêmio já já. E levou pânico, claro, aos moradores de Santa Bárbara, região central de Minas Gerais. Centenas de pessoas, entre elas, como você pode ver na imagem, aí, crianças saíram de suas casas com medo. A mineradora Anglo Gold, responsável pela barragem, disse que houve falha no sistema de comunicação de emergência e que investiga a causa do problema. Só que os moradores contaram que é a 6ª vez que esse alarme de emergência
dispara acidentalmente. Pô, sexta vez que tem falha. Pra gente. Boa noite, Joana. Oi, boa noite, gente. Boa noite a todos. Pois é, todas as capitais do Sudeste já tiveram mais chuva do que o esperado para esse mês e vai continuar chovendo. Alerta para temporais em Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Belo Horizonte e Espírito Santo. Aqui em vermelho no nosso mapa. Nas áreas em amarelo, chove forte. Em São Paulo, amanhã faz sol. Na quinta também esquenta um pouco mais do que hoje. Hoje de manhã fez bastante frio, né? Amanhã, 26 graus de máxima. Em Floripa, o dia vai ser bem nublado, com possibilidade de chuva, máxima de 24 graus. Goiânia, 28 graus, a previsão é de chuva forte. E também em Belo Horizonte, com 24 graus. No Rio de Janeiro, a máxima vai ser de 28 graus. Rodolfo? Não é de hoje que a esmeralda provoca fascínio. A pedra preciosa é comercializada há pelo menos 6.000 anos. Para muita gente, é mística, além de luxuosa. Está no visual de famosas, no roteiro de filmes como Tudo por uma Esmeralda, sucesso da década de 80. No século XVII, o célebre bandeirante paulista Fernão Dias ficou conhecido como o caçador de esmeraldas, desbravando minas pelo Brasil. Hoje, a Bahia está entre os maiores produtores nacionais de esmeralda. E uma pedra que saiu daqui virou o centro de uma disputa entre Brasil e empresários norte-americanos. A grande questão é: quem é o dono? Com cerca de 380 quilos, a esmeralda pode valer até 6 bilhões de reais. Ela foi encontrada na mina de Carnaíba, em Pindobaçu. A saga da esmeralda começou em 2001. Um lavrador desconhecido extraiu a pedra sem autorização. Ela foi vendida para 2 brasileiros que atuavam no ramo de pedras preciosas. Em 2005, foi enviada ilegalmente para a Califórnia, como se fosse material asfáltico. O receptor era um geólogo. Lá, ela foi parar nas mãos de investidores americanos. O Brasil entrou na disputa pela pedra em 2014. A justiça americana informou que vai tomar a decisão em breve, mas não deu prazo. Como os bens do subsolo são bens da União, de acordo com a Constituição, a extração irregular desse bem, no meu modo de ver, viola um patrimônio nacional. Atualmente, a esmeralda está sob custódia do Departamento de Polícia de Los Angeles. Se ela voltar para o Brasil, deve ficar em exposição. Uma das possibilidades é o Centro Gemológico da Bahia. Essas formações mais exóticas, exuberantes, diferenciadas, são raras e encontradas. Às vezes não vale a pena você tirar uma pedra dessa peça diferente para a coleção, para lapidar. Vale mais a pena mantê-la no estado natural. Que deve ser transferido para um presídio federal de segurança máxima. Ele é acusado de mandar matar um rival há 4 anos. Rogério Andrade foi levado para a cidade da polícia no início da manhã. Rogério foi preso em casa horas depois de chegar de uma festa de casamento. Ele passou por audiência de custódia e à tarde foi transferido para o presídio de Bangu 1. Rogério Andrade é acusado de ser o mandante do assassinato do também bicheiro Fernando Inácio. O crime aconteceu em 2020 em um heliponto no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Inácio tinha desembarcado do helicóptero e caminhava em direção ao estacionamento quando foi atingido por vários tiros de fuzil. Os 3 atiradores foram presos dias depois. Rogério Andrade também acabou preso 2 anos após o crime. Mas o ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o bicheiro por considerar as provas insuficientes. Em abril, mandou relaxar inclusive o monitoramento com tornozeleira eletrônica. O Ministério Público abriu uma nova investigação e levantou novos indícios da participação de Rogério no crime. Segundo o MP, a ordem para a execução foi dada pelo aplicativo WikiR, de mensagens criptografadas pelo usuário Captain Jack, que seria o codinome usado por Rogério. Ele disse: "O cabeludo é o que interessa", e estaria se referindo a Fernando Inácio. A investigação também levou a outro personagem até então desconhecido das autoridades. O policial militar reformado Gilmar Enéas, acusado de monitorar a rotina de Fernando Inácio, foi preso hoje. Rogério Andrade deve ser transferido nos próximos dias para um presídio federal de segurança máxima fora do Rio de Janeiro. A Justiça considerou que, por causa das ligações do contraventor com a polícia, a transferência é necessária para evitar a interferência nas investigações. Mocidade Independente de Padre Miguel.
Acabou, a mocidade é campeã! Com que eles brigaram nessa avenida, com que eles lutaram, o coração, a mão de cada um da bateria sangrava, se entusiasmaram pela nossa vitória. É a vitória de Padre Miguel. Rogério era sobrinho e Fernando era genro de Castor de Andrade, o líder da cúpula do Jogo do Bicho e patrono da Mocidade Independente. Após a morte de Castor, em 1997, mais de 50 pessoas foram mortas na disputa pelo espólio da família. A motivação para esses crimes são sempre disputas territoriais para explorações de jogos de azar. A modalidade, as características dos assassinatos cometidos por eles são sempre idênticos. Armas de grosso calibre, praça pública, diante de populares e com uma monstruosidade, uma lesividade gigantesca. Essa Ninguém, ainda está né? aqui, ó, entalada. A derrota de Vini Júnior no prêmio Bola de Ouro continua rendendo muita polêmica. O ganhador da Bola de Ouro, o volante espanhol Rodri, comemorou num restaurante em Paris, ao lado de companheiros do Manchester City. A festa teve até provocação a Vini Júnior. Aqui, Rodri aparece cantando: Vinícius, tchau, tchau, tchau. O vídeo foi apagado do perfil oficial do Manchester City, logo depois da publicação. Vini Júnior publicou essa foto com todo o elenco do Real Madrid e escreveu na legenda: Juntos. O Real não só boicotou a festa da Bola de Ouro, o clube nem mencionou outros 3 prêmios conquistados na cerimônia: melhor equipe masculina, artilheiro do ano, com Mbappé, e técnico do ano, com Carlo Ancelotti. Ontem, depois do anúncio de que havia ficado em 2º lugar, Vini Júnior escreveu: Eu farei 10 vezes se for preciso, eles não estão preparados. Indicando que os organizadores não aceitam a conquista de um jogador negro. Ronaldinho Gaúcho, em 2005, foi o último negro premiado com a Bola de Ouro, que este ano passou a ter apoio da UEFA. Bom, o Vini é jovem e a torcida é boa. Vai ganhar. Tem tempo. Hora dos gols do Brasileirão, o Vasco já sonha com uma vaga na Libertadores e o Corinthians ficou mais longe do rebaixamento. Vamos ver. Do Corinthians! O gol de pênalti batido por Memphis Depay fez o corintiano respirar aliviado. Do primeiro tempo, batendo pênalti. Vitória magra para cima do Cuiabá na Arena Pantanal, mas o suficiente para tirar o time da zona de rebaixamento depois de 2 meses. Este que tira o timão. A briga para ver quem não cai para a Série B agora ficou ainda mais acirrada. Vai do Grêmio, atual 11º colocado, até os últimos na classificação geral, todo mundo correndo risco. O Vasco, que já esteve ameaçado de cair, venceu o Bahia por 3-2 e agora tem chance de beliscar uma vaga na Sul-Americana ou até na Libertadores do ano que vem. Quem diriam, hein? Daqui a pouco, o Hezbollah escolhe novo chefe do grupo xiita no Líbano, depois da morte de Hassan Nasrallah no mês passado. No interior de Santa Catarina, uma cena que parece comédia pastelão, um vereador tentando bater no outro. E o golpe do queijo. Criminosos roubam 22 toneladas. Detalhes ao vivo pra gente de Brasília. Boa noite, Lana. Ótima noite para vocês. O que a defesa de Zé Dirceu pediu e conseguiu foi a anulação de todas as sentenças do ex-juiz Sérgio Moro contra o ex-ministro na Lava Jato. O argumento foi o seguinte: como o Moro foi considerado pelo STF suspeito para atuar em processos contra Lula, isso deveria também valer para Dirceu, condenado a mais de 23 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em esquemas na Petrobras. O Procurador-Geral da República foi contra, defendeu que o que vale para Lula não deveria valer necessariamente para Dirceu. Se o procurador recorrer, o plenário pode reavaliar. A decisão também restitui os direitos políticos de Dirceu. Nos bastidores já se diz que o ex-ministro pretende disputar a eleição para deputado federal em 2026. É com vocês. As eleições municipais deste ano chegaram ao fim e o programa Band Eleições encerrou a cobertura dessa maratona com um balanço do resultado das urnas.
No ar desde julho, o Band Eleições acompanhou a corrida eleitoral em programas semanais, apresentados pelo jornalista Eduardo Oineg, com a participação de candidatos e especialistas. Na última edição, nessa segunda-feira, os jornalistas Fernando Mitre, Adriana Araújo e o cientista político Fernando Schiller traçaram um panorama do recado deixado pelos eleitores nas urnas. Quem floresceu é justamente o meio, o centro, o equilíbrio. E os extremos é que tomaram uma grande lição. O centro agora é claramente vitorioso, mas é o centro que, na verdade, define a eleição no Brasil. Mesmo quando a polarização domina uma campanha eleitoral e um polo ganha a eleição, ganha por quê? Porque conquistou o centro. A direita vive sem Bolsonaro. E todas essas lideranças que o Mitre citou, o Caiado, o Ratinho, o Tarcísio de Freitas, eu acho que isso mostra que a direita tem outras lideranças com força. O contrário do que a gente vê na esquerda. A gente vê o PT dependente do Lula, sem essa renovação de lideranças e sem uma capacidade de comunicação com o eleitorado. Os confrontos entre os candidatos na tela da Band foram também avaliados. Este ano, mais uma vez, a Band realizou os primeiros debates. Foram 56 no primeiro turno e 15 no segundo turno, totalizando o recorde de 71 debates em todo o país. O eleitor puniu no final o candidato que radicalizou numa certa direção pessoalizada, etc. Essas acusações aqui em São Paulo, do uso de drogas, dos laudos falsos, quer dizer, todos esses candidatos foram punidos pelos eleitores. O debate, às vezes, ele tem aquele momento, o circo, né? Aquele momento de grande sucesso televisivo, não é? A agressividade, dependendo do nível e do modo como ela é apresentada, ela faz sucesso, né? Mas traz votos? Exato. Eu acho que não. Olha, foram milhares de profissionais de todo o Grupo Bandeirantes trabalhando nesses últimos meses. A gente nunca começou tão cedo a falar sobre eleição, a fazer sabatina, Band Eleições, divulgar pesquisas. Foi um trabalho intenso. Nunca fizemos uma cobertura tão grande e com qualidade, com mais qualidade ainda. Começamos muito cedo e tenho certeza que em 2026 faremos isso novamente, com uma grande cobertura, com dezenas e dezenas de debates, e você pode esperar. Fique conosco, agora é diminuir um pouco a temperatura, recuperar o fôlego e já pensar nas eleições de 2026, com muitas novidades. Não tenha dúvida, assim como a gente fez em debates mais uma vez esse ano, vamos voltar com muitas novidades. E sempre com o comando do nosso maestro, diretor responsável, Fernando Mitre. Vamos lá. Unidos na reta final da campanha, republicanos e democratas montam as últimas estratégias para tentar vencer essa disputa que está apertada. É o sprint final. E nesses 7 dias, os dois candidatos têm um único alvo: conquistar o eleitor indeciso. No xadrez dos delegados, Trump e Kamala miram esses 7 estados. Neles não há nenhuma previsão de vencedor. Somados, são 93 delegados em jogo. Quem vencer mais batalhas deve assumir a presidência americana em janeiro de 2025. Corrida acirrada, voto a voto. E um passo em falso do adversário pode ser um trunfo para a vitória. Trump tenta colocar panos quentes na piada xenófoba do apoiador e comediante Tony Hinchcliffe, que chamou Porto Rico, território americano, de uma ilha flutuante de lixo. O ex-presidente nem toca no assunto. O medo é de perder votos dos latinos. Hoje, em Mar-a-Lago, na Flórida, mostrou a estratégia da última semana: atacar o legado de Kamala como vice-presidente e a migração. Do lado democrata, a última cartada de Kamala é o ex-presidente Barack Obama, presença cada vez mais frequente nos comícios. A tentativa é de atrair mais votos de homens e negros. Nas bolsas de aposta e no mercado financeiro, Trump tem disparado nos levantamentos. O discurso por aqui é que as pesquisas subestimaram o republicano nas últimas eleições e que o mesmo cenário pode se repetir esse ano. Hoje à noite, Kamala faz o discurso final da campanha. Será em Washington, D.C., capital do país, na Elipse. O mesmo lugar em que Trump reuniu seus apoiadores naquele 6 de janeiro de 2021, antes da invasão ao Capitólio.
Será um discurso para relembrar os ataques do republicano contra a democracia e advertir sobre o futuro do país, com Trump à frente. Hoje, o ex-conselheiro de Donald Trump, Steve Bannon, foi solto da prisão federal. O estrategista de direita cumpriu sentença de 4 meses por desafiar uma intimação de um comitê do Congresso que investigou o ataque ao Capitólio em 2021. Da disparada do dólar, a cotação é a mais alta em mais de 3 anos. Falta de decoro dos vereadores, eles partem para a briga durante sessão em Santa Catarina. Retomada a reforma tributária. Como está, o projeto vai afetar setores importantes da economia. O horror do ataque de Israel em Gaza, que matou quase 100 palestinos, crianças, mulheres e idosos. A gente te mostra daqui a pouco, aqui no Jornal da Band. Olá, boa noite a você que acompanha a transmissão ao vivo do Jornal da Band pelo aplicativo Band Play, o site band.com.br e também o canal do YouTube Band Jornalismo. O Jornal da Band está no intervalo, volta já. Enquanto isso, você fica aqui comigo na Sala Digital, nossa parceria Band e Google, que monitora os interesses de buscas dos brasileiros. Um assunto de destaque nessa terça-feira, inclusive assunto também do primeiro bloco do Jornal da Band, é sobre o Pix por aproximação, essa novidade no método de pagamentos que vai, inclusive, torná-lo ainda mais popular, né? A gente tem aqui para mostrar para vocês alguns dados de interesse de buscas sobre o Pix desde 2020, ele que foi lançado em outubro de 2020. A gente vê como essa linha ela cresce e ela fica sempre num patamar muito alto, né? Realmente pegou essa moda do Pix, essa forma de fazer transferências de uma forma mais fácil, enfim, entre bancos, entre contas. E a gente tem alguns destaques de buscas que dão alguns picos que a gente chama por aqui, né? Por exemplo, em novembro de 2022, quando uma notícia falsa sobre uma possível taxação do Pix pelo governo federal é espalhada e logo desmentida tanto pelo governo como também pelo Grupo Bandeirantes, agências de checagem em geral. Outro pico de buscas em 2023, no mês de junho, quando a Caixa Econômica Federal anunciou aí que passaria a cobrar uma pequena taxa para quem fizesse transações por Pix entre por pessoas jurídicas, né, que fizessem essa transação, mas eles voltaram atrás na época, depois colocaram de novo. Hoje existe essa taxa tanto na Caixa como em todos os bancos e mas alguns tipos são isentos, melhor dizendo. Então, por exemplo, o MEI não precisa pagar essa taxa, pelo menos na Caixa Econômica Federal. Agora a gente tem um pico mais recente aqui, por aproximação. O apoio mais cobiçado na Câmara foi oficializado. Estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no parlamento é o deputado Hugo Mota. Hugo Mota é do Republicanos da Paraíba. Tem 34 anos e está no 4º mandato como deputado federal. 2 horas depois do aval público de Lira, foi a vez do partido oficializar a candidatura de Mota à presidência da Câmara. Lira e Mota articulam apoio da esquerda à direita, ou seja, do PT ao PL. E é uma pauta considerada crucial para os dois partidos. O projeto de lei que anistia os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O PL quer que o novo presidente da Câmara se comprometa em pautar a proposta que pode acabar beneficiando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já o PT quer que o texto vá parar na gaveta. Arthur Lira optou por ganhar tempo. Cancelou a sessão de hoje da Comissão de Constituição e Justiça, que analisaria o texto, e criou uma comissão que, neste ano, não deve concluir o trabalho. Hugo Mota não quer se comprometer com a pauta, mas diz que não vai atrapalhar o andamento da proposta se eleito. Nós não estamos assumindo compromissos contrários ao PL da anistia. Nós estamos dizendo que é um tema que será debatido e discutido. A bancada do PT na Câmara está rachada. Se depender do líder Odair Cunha, o partido fecha com Mota. Mas ainda há deputados que querem apoiar Elmar Nascimento, do União Brasil, ou Antônio Brito, do PSD. O parlamentar do União Brasil questionou o apoio do ex-aliado Lira a Mota. Numa rede social, escreveu que a condução da Câmara dos Deputados não deve buscar uma unanimidade artificial, reduzida a uma única vontade, e parafraseou Nelson Rodrigues, dizendo que toda unanimidade é burra. A confusão começou quando Luizinho, do PSD, falava na bancada sobre a eleição na cidade de Coronel Martins, vencida pelo partido dele. Pra louco tem tratamento. Ele criticava o petista Arlênio Secato, que é conhecido como Chico. Cala a boca, baba ovo.
O clima esquentou e começaram as imagens dignas de filme de comédia. Gente, somos adultos, vamos manter a ordem na casa, por favor. A sessão foi encerrada, mas quando tudo parecia mais calmo, teve mais corre-corre, com direito à voadora. O Congresso voltou a discutir o projeto que regulamenta a reforma tributária. Do jeito que está, a proposta deve afetar setores cruciais para a economia e manter o Brasil entre os países que mais cobram impostos. A maioria não entende nossa complexa carga tributária, mas sente no bolso o peso dos impostos. Sempre sobra para o nosso bolso e a gente sempre tem que trabalhar mais e o dinheiro render menos. A reforma tributária foi aprovada há quase um ano, mas o Congresso ainda discute a regulamentação da proposta. A grande preocupação é com a alíquota do IVA, o tributo que vai unificar 5 impostos do atual sistema tributário. A ideia original era 26,5%. Mas com as modificações feitas na Câmara, bateu em 27,5%. E ainda tem o Senado, que vai analisar o texto. Para o setor de alimentos, mesmo com a isenção da cesta básica, o texto ainda precisa mudar. Tal como está hoje o projeto de regulamentação, haverá um aumento de quase 40% na carga tributária sofrida pelo consumidor que entra no supermercado. Se o modelo for bem sucedido em reduzir fraude, sonegação e inadimplência, o efeito é que nós vamos ter uma alíquota menor do IBS e da CBS para poder arrecadar a mesma carga tributária que nós arrecadamos hoje. Apesar de simplificar o sistema tributário, a reforma vai manter o Brasil no topo mundial da cobrança de impostos. O país que tem o maior IVA é a Hungria, que é 27%. O que tem menor IVA é o Canadá, que tem 5%. Na média, os países da OCDE é 19%. Então a gente pode ter bem uma dimensão de que representa uma alíquota de 27,5%, né? É acima do máximo que se pratica no mundo. Na Câmara, a promessa é finalizar a discussão nesta semana. Já no Senado, o presidente da Casa espera concluir a votação dos projetos de regulamentação ainda neste ano. Parou hoje, fechou no maior valor desde 2021. Assunto claro para Juliana Rosa, que já está aqui com a gente. Boa noite, Ju. Qual a explicação ou as explicações? As explicações. Tudo bom, Adriana? Boa noite, Rodolfo. Boa noite para você. Pois é, tem duas explicações. As eleições nos Estados Unidos e a demora do governo em anunciar o prometido corte de gastos. Você olha aqui, o dólar fechou no maior valor em mais de 3 anos, R$ 5,76. Aqui pesa a chance do Donald Trump vencer as eleições americanas e colocar em prática as barreiras protecionistas que ele está prometendo e que dificultariam a exportação de vários países como o nosso. Aqui no Brasil, o governo prometeu anunciar medidas de corte de gastos depois das eleições municipais, como uma forma de mostrar que tem responsabilidade com as contas. Mas ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve um encontro com o presidente Lula, não anunciou nada e aumentou a preocupação de que o presidente possa não ter concordado com os cortes. Mas o Haddad falou hoje que as conversas com o presidente estão avançando sim. Disse que não tem data para divulgar as medidas e que não sabe de onde saiu o número que circula por aí, que seria de um corte que poderia chegar a 50 bilhões de reais. Olha, mas um pacote robusto de corte de gastos poderia, sim, reduzir esse dólar, os juros e daria um bom alívio aí no bolso de todos nós. Rodolfo, Adriana. Obrigada, Ju. O comandante é Naim Qassem, então número 2 do grupo xiita libanês financiado pelo Irã. Ele substitui Hassan Nasrallah, assassinado em setembro num ataque israelense em Beirute. Qassem é um dos fundadores do Hezbollah na década de 80. Ainda nessa guerra do Oriente Médio, a ONU condenou um ataque, mais um israelense, esse que matou quase 100 palestinos em Gaza. Foi um bombardeio contra um prédio de 5 andares que abrigava crianças, mulheres e idosos. O Escritório de Direitos Humanos da ONU se disse horrorizado com esse ataque. O número de bombardeios aumentou muito nos últimos dias. Israel diz que a ofensiva ganhou força porque militantes do Hamas estariam se reagrupando para contra-atacar. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas num acidente em um parque de diversões no Equador.
um dos conjuntos de cadeiras se soltou do brinquedo, uma espécie de pêndulo, e foi arremessado. 6 pessoas ficaram feridas em estado grave. O parque, que tinha autorização para funcionar, foi fechado para investigação. O heroísmo de um policial salvou uma criança num carro quebrado numa linha de trem. Olha a imagem. Ele pega o bebê e corre, enquanto a mãe consegue sair pela porta de trás com outro filho nos braços. Logo em seguida, o trem atinge e arrasta o carro por vários metros. O caso aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos. O policial, claro, foi condecorado pela coragem que salvou essa criança. Venceu o leilão da parceria público-privada para a construção e administração de 17 escolas estaduais. O governador Tarcísio de Freitas comemorou com uma martelada na Bolsa de Valores. O consórcio arrematou o serviço por quase 3 bilhões e meio de reais por 25 anos. Do lado de fora da Bolsa, manifestantes de movimentos estudantis e sindicatos protestaram. Ter o jogo entre Botafogo e Peñarol com as duas torcidas, mas em outro local. Em vez do estádio da equipe uruguaia, o jogo que decide vaga para a final da Libertadores será amanhã no estádio Centenário, também em Montevidéu. O governo uruguaio dizia que não poderia garantir a segurança de torcedores botafoguenses depois da confusão promovida pela torcida do Peñarol no Rio de Janeiro na semana passada. No jogo de ida no Rio de Janeiro foi um baile. Botafogo venceu por 5-0 e praticamente não, garantiu. Vamos, Fogão, vaga na final da Libertadores, a primeira da história do Botafogo.